Muito boa tarde, Namastreters. Estamos aqui gravando o nosso primeiro encontro. Eu sei que vocês esperaram muito, vai ter muita treta, vai ter muito fogo no Jardim Zen, então nós estamos aqui com você para esse mundo. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso programa inaugural, o primeiro programa da primeira temporada. Quero chamar aqui uma das nossas participantes, a Karima Curso, que ela é terapeuta, que ela é coach, entre outras coisas, a Marcela Leal, que também é mentora de espiritualidade, também gosta do Zen, mas também adora um fogo no Jardim Zen, e eu, que sou Daiane Duarte, sou coach, sou facilitadora, entre outras coisas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio desse podcast. Obrigada! Sucesso, já é sucesso, hein? Vamos Tô arrebentar, doida pra né? botar fogo nesse parquinho Zen aí. Não é? Fogo no Jardim Zen. Fogo no Jardim Zen, gente. E hoje o nosso primeiro tema é positividade tóxica. Quero chamar aí as convidadas para falar sobre esse tema tão polêmico ultimamente. Para dar aí um temperinho especial. Vamos começar, meninas? Eu lembro que eu trouxe esse assunto para vocês, né, num dia que eu vi umas coisas aí na televisão, na internet, e eu fiquei, deu logo um ciricutico aqui, pelo amor de Deus. Ai, o que eu vi que me incomodou? Foram duas coisas que eu falei com vocês. Pessoas que têm grande alcance, tanto na televisão quanto na internet e em revista, né? Falando sobre julgando a maneira que uma determinada artista escolheu encarar o fim do seu casamento, né? Uma pessoa famosa se separou do marido e ela escolheu encarar o fim desse casamento de uma maneira menos drama, menos vítima. Ela mesma falou que, olha, eu fiquei muito mal 2, 3 dias e resolvi levantar, sacudir a poeira e vida que segue. E aí, essas pessoas na internet, pessoas colunistas de grande alcance, chamando isso de positividade tóxica, porque ela não deveria nunca falar que uma pessoa vai acabar o casamento e como assim, né? Aí eu lembro que eu falei para vocês, olha, eu não sou casada. Quando você casa, você recebe um manual de instrução, um memorando, dizendo, olha, na separação, a cartilha, o padre dá essa cartilha. Assim como você não é casada, não tem filhos. Mas eu também imagino que isso não venha com manual de instrução. Exatamente. Certo e errado. Então... Exatamente. E aí a pessoa incomodada com o fato dessa famosa optar por não ficar no drama. Ela não fez nenhum vídeo chorando, falando mal do marido, esculhambando o cara. Ela não fez nenhum vídeo dizendo que ela estava comendo demais ou que ela estava arrasada. Nos dias que ela estava no luto dela, digamos assim, ela ficou meio off da internet e só postando coisas assim bobas, Big Brother e tal, mas não falou nada de questão pessoal nenhuma, exatamente, amenidade. E aí, né, vem essa coisa do incômodo do outro. A outra coisa que me incomodou muito, praticamente nesse mesmo dia que eu vi isso, foi a história da pessoa que eu vi no programa de televisão da Ana Maria Braga, falando sobre essa coisa da positividade tóxica no sentido... Eu lembro dessa frase, né, dela. Eu vejo na internet pessoas falando, você tem que agradecer. Eu vou agradecer pelo quê? Você vai agradecer se você estiver numa praia de férias, numa praia paradisíaca. Eu estou em São Paulo, no meio do inferno, do calor, do não sei o quê, sem trabalho, sem não sei o quê, não tenho nada para agradecer. Aquilo me tocou assim como uma faca. Deu aqui um streamlink, porque, cara, a minha história de vida é exatamente isso que ela está falando, que ela está debochando, era a minha história de vida, né? Recentemente eu escrevi lá no Abundantemente. Eu passei
Fui demitida, passei 18 meses, 1 ano e meio, na reclamação, igual a ela lá. Eu não tenho nada, eu vou agradecer pelo quê? Ai, meu Deus, a minha vida acabou e eu não vou... Como é que eu vou conseguir sustentar minha casa? Eu vou arranjar dinheiro da onde? Era 18 meses na reclamação, no mimimi, na vitimização, culpando o meu ex-patrão, a minha empresa, Deus e o mundo. O que eu recebi nesses 18 meses? Acabou o dinheiro, o único dinheiro que eu tinha, que era o que eu saí da empresa, que eu falava... Sabe aquela coisa? Isso nunca pode acontecer, esse dinheiro não pode acabar. Foi exatamente o que aconteceu. Hoje a gente sabe por quê. Isso, né, na verdade. Óbvio. E aí... lembra sempre, pediu, tá pedido. Não pode ficar arrependido. Exatamente. Só e aí... Só diz sim. E aí essa pessoa vem e fala um negócio desse, isso é um desserviço para uma quantidade enorme de pessoas que estão no meio desta pandemia, deprimidas em casa, né? Nós aqui trabalhamos com desenvolvimento pessoal, desenvolvimento espiritual. Ninguém é Alice no País das Maravilhas, mas nós sabemos, não somos alienadas, mas nós sabemos o poder que tem você se colocar numa energia muito mais elevada, né? Se tirar dessa onda de reclamação, de só olhar para o que está ruim ou está faltando. Quando essa pessoa vai lá e faz esse deboche na televisão, aí tem um monte de gente que está numa situação bem ruim agora. Ouve isso e aí começa a concordar com ela, né? É isso aí mesmo, ó. Minha filha fica me mandando essas mensagens desse povo aí, que fica falando dessas coisas de good vibes only. Isso não serve para nada. Não vai trabalhar não para tu ver se tu não consegue dinheiro. Aí eu fiquei puta da vida quando eu vi isso. Deu para perceber, Marcela. Nós gostamos. Não foi nenhuma pessoa desavisada, né? Não, o divertido é que a gente estava conversando pelo WhatsApp. Informação. Oi, Dai, não te ouvi. Tendo em vista que essa pessoa que fez esse tipo de comentário não é uma pessoa desinformada, não é uma pessoa ignorante no sentido de não ter a informação, de não saber o que está falando, de não saber o poder que ela tem, de onde essa informação iria chegar. Porque nós, comparado a elas, a essas pessoas, somos formiguinhas, somos muito pequenas. Vai chegar, a mensagem vai chegar, mas o que essas pessoas seguem, a gente inclusive acompanha elas, mas assim, o jeito que foi falado, né? Talvez ela até não concorde com tudo isso, e até, de repente, aí chamar a Karima, que eu acho que ela define isso muito bem, definir pra gente aí o que é essa tal dessa positividade tóxica. Bom, eu falei que deu para ver, eu estava dizendo que a gente estava conversando pelo WhatsApp, mas a indignação da Marcela era tamanha que dava para ver na tela, assim, ela saía da tela, saía aquele vaporzinho, assim, sabe? Falei, nossa, acho que a Marcela tá levemente. Logo eu, né? Logo eu, toda calma. Você, a ariana, tudo bem, já estava todo mundo acostumando, mas a canceriana, gente, como assim? Então. Essa coisa toda da positividade tóxica, ela acaba ficando controversa, porque se a pessoa não tiver clareza sobre o que é positividade e o que é nocivo, o que é tóxico, ela mistura realmente as coisas sem entender o que está acontecendo. E o que acontece muito aqui, é uma coisa cultural até do brasileiro, é receber informação sem questionar. Então, vê esse tipo de coisa sendo falado e não vai atrás de entender o que está sendo dito realmente para saber se é ou se não é. O que eu vejo como positividade tóxica? Os exageros, né? As coisas que são desmedidas e, principalmente, as pseudo-coisas. O que são essas pseudo-coisas? Sabe aquela pessoa que você conhece? Eu conheci uma pessoa assim, eu vou dar um exemplo real. Eu conheci uma pessoa que... no ao vivo. Não, relaxa. Quero CPF, nome CPF. Depois eu mando inbox. Ontem inteiro. Eu mando inbox. Eu conheci uma pessoa, essa era uma pessoa espiritualizada,
instrutora de não sei o quê, que dava aula de... Ai, gente, eu não aguento, eu já começo a rir antes dela terminar de... que eu conheço algumas, assim, mas enfim. Você olhava para ela, você viu o incenso já saindo, assim, né? Aí você conversava com essa pessoa, veja bem, eu não estou nem dizendo se é homem ou mulher, mas você conversava com essa pessoa, ela falava plácida, suave. E aí eu conversava com ela, chegava a dar aflição até. E eu sei que, passado X tempo, aconteceu uma determinada situação na vida dessa pessoa, ela teve uma explosão, um surto de ódio daquelas de quebrar coisa e o cacete a quatro. Então, o que que acontece? Que eu falei, a pseudo-positividade, né? Calma, nesse caso aí, né? Calma, né? O que que ela fazia? Ela negava a raiva, a tristeza, o medo, ela negava 3 das 4 emoções e ela fazia de conta que isso não existia. Então, é uma positividade tóxica? Isso é um exemplo de positividade tóxica, né? E a Exatamente. pessoa realmente não vivencia aquilo. Por quê? Porque é impossível vivenciar isso. Ser só paz, calma, Nós alegria. precisamos disso, né? Tanto que o que nos trouxe hoje até aqui, o que fez o ser humano sobreviver, por exemplo, um fator muito importante é o medo. Senão a gente ia ficar lá, o dinossauro, sei lá, o bicho que ia aparecer, ia comer a gente se a gente não tivesse medo. Pois é. Verdade. Contrabalancear a alegria, porque não dá para ser só alegre. Nós precisamos, até falei isso recentemente no meu Instagram, nós precisamos de todas as emoções. Não dá para negar nada. Não dá para negar a alegria, não dá para negar a tristeza, não dá para negar o medo. É um conjunto. E é isso que traz assim essa questão tanto que sim, dá para viver temporariamente no Good Vibes? Dá, gente. Mas uma hora a pessoa tem um dia de fúria e mata. De verdade. Exatamente. Se Se ela você... abafa isso, se ela nega isso, de fato. Agora, se ela Exatamente. acolhe isso, se ela acolhe a raiva dela, por exemplo, dificilmente ela Dissipa. vai ter um dia de fúria, porque ela consegue lidar com inteligência emocional, com essas emoções controversas, que as pessoas veem como negativas e não É, são. Porque é. a raiva, por exemplo, é uma força motriz do cacete para você realizar coisas, né? Então, você sabe usar, não existe emoção boa, emoção ruim. Você Existe tá lá mega feliz, você acha que a alegria é uma emoção boa, aí você tá super feliz tal e se compromete com uma coisa que você não dá conta de entregar. E aí, você se fudeu porque você estava feliz, né? Porque você estava alegre. é um Aí dia você fala, a emoção é boa ou ela é ruim, né? A emoção não é nada. O que é bom, o que é ruim é o resultado da maneira como você se É, relaciona com essa emoção, né? exatamente. E a Tudo faz positividade tóxica. É isso. Tudo faz parte da gente, né? Todas essas emoções fazem parte de nós. O que a gente fica vendo aí, e as pessoas que gostam de atacar muito os espiritualistas, quem trabalha com autoajuda, né? Autoajuda é extremamente mal. mal visto, debochado pelos outros, né? Quem me dera se a humanidade se autoajudasse, porque se a humanidade se autoajudasse, né, a gente não teria 99% dos problemas, já tinha transcendido, não estávamos nem mais aqui. Não teria nem cliente. Vamos começar. Não. A gente teria outra profissão, começa daí, né? Sim, a gente teria outra profissão. A gente ia ter que arrumar outra coisa para fazer. Eu podia continuar Exatamente. como tosadora, que estava de boa. Então, o que acontece? A primeira coisa, quando alguém vai atacar uma pessoa que trabalha com espiritualidade, é essa coisa de achar o estereótipo, botar você dentro de uma caixinha. Quem está assistindo a gente aqui, quem está ouvindo a gente aqui, entende uma coisa. Eu sou mentora de espiritualidade. Espiritualidade é liberdade. Não existe rótulo, manual de instrução, não existe certo e errado, não existe estereótipo. Você pode ser uma pessoa totalmente espiritualizada, que é que trabalha num escritório, que é um grande CEO, dono de uma empresa. Você pode ser espiritualizado vendendo cachorro-quente, você pode ser espiritualizado lá no Nepal.
Você não precisa abandonar toda a sua vida e ir lá para o Himalaia para ficar lá meditando 365 dias no ano para dizer que você é espiritualizado. Você não precisa... Assim como tem gente que vai para o Himalaia, vai lá para o Tibete, entra no mosteiro, medita 365 dias do ano e não é espiritualizado. Sim, sim, exatamente, exatamente. Então, aonde tem mais forte que eu. ego, né? Aonde tem essas regras, aonde tem ego, aonde tem julgamento, aonde tem crítica, aonde tem certo e errado, isso não é espiritualidade, não é uma pessoa espiritualizada. Então, a espiritualidade é você se conectar com uma força superior que está dentro de você, que está ao redor de você e que nos une. É isso. Aí você vai traçando o seu caminho para entender como você vai se conectar a isso, como você vai lidar com as suas sombras. Ao lidar com as suas sombras é o quê? Defeitos. Que não são defeitos, são aspectos do ser humano. Aspectos. Você pode ser bom, mas se você tiver que, de repente, matar para se defender, você é capaz. Isso não é uma coisa que a gente aciona, vai buscar fora, né? Não. Arte perdida. Tem o yin e yang, gente, são as energias. Exatamente. Somos são duais, energias. né? São dual. E pegando... Opostos complementares, é isso. E as emoções fazem parte. É interessante ver isso que você está falando, Má, porque nós acontecemos entre essas duas coisas, entre esses dois polos. Nós não somos ou esse ou outro. A Dai falou, nós somos yin e yang. Tem yin, tem yang, e nós somos o intervalo disso tudo, né? Sim. Nós acontecemos nisso, então faz parte. Entre 8 e 80 tem 72 possibilidades, que sou eu. Exatamente. Então, as emoções estão aí, fazem parte de nós. Então, quando a pessoa quer atacar o espiritualizado, ela vai achar que você... tão espiritualizado desse jeito, você está com raiva, você está, né, tá aborrecido, você pode ficar com raiva. Você que xinga, fala caralho, fala não sei o que lá, você é muito comum, eu tô dizendo, eu posso dizer só de mim, e das outras pessoas cabe a elas dizerem delas, mas eu digo assim, às vezes a gente fala, eu sou uma pessoa muito impositiva na minha fala, eu falo assim, mas fulano, e às vezes a gente fala alguma coisa relacionada à espiritualidade, a pessoa te olha assim, mas como assim? Você quer viver matando as pessoas? E não consegue fazer quebrar esse estigma, porque o estigma de ser espiritualizado é aquela pessoa assim, monge, com essa fala aí que a Karima falou, que fala baixo, entendeu? O tom de voz é assim. Que sim, nós temos personalidade, e dentre essas 72 coisas que acontecem entre 8 e 80, que a Karima falou, cada um tem uma personalidade, cada um tem um sistema de crença, tá? Cada um tem exatamente. Cores diferentes que trouxe da sua família. Exatamente. Entendeu? E falar baixinho, ser bonzinho, não significa ser espiritualizado também. Não. Se você for assim naturalmente, se você for, de repente, eu acredito até que a pessoa pode ser uma pessoa extremamente fale alto e gesticule muito, mas por excesso de ansiedade, de nervosismo, aí se ela entra numa jornada aí de meditação, numa jornada de autoconhecimento, e ela vai deixando de lado essa ansiedade, esse nervosismo, e aí ela vai baixando o tom dela de uma maneira natural, é algo natural para ela. Eu normalmente, não é? Pois é, eu falo alto, eu falo demais, eu rio demais, naturalmente, gesticulo demais. Isso não tem nada a ver com ansiedade. Então, é uma coisa que é do meu jeito. Agora, você percebe que o outro, ainda mais a gente que trabalha com isso, a gente percebe quando o outro digamos assim, ele tem um tom mais alto da natureza dele, ou por estar nervoso, né? Às vezes a pessoa mal consegue falar alguma coisa, então quando ela vai falar, ela quer vomitar tudo, né? E aí ela se embanana e fica sempre muito nervosa, agitada e tal. E aí você percebe que aquilo é por um outro motivo. Então a pessoa pode alcançar
diminuir um tom, falar mais baixo, falar mais calmo, porque ela largou essa ansiedade. Mas isso não é esse estereótipo, né? O estereótipo é aquela coisa lá de você tem que estar em cima virar um monge, com aquela roupa de monge, com a fala do monge, e não é. E negar as emoções não tem nada de espiritualidade, né? Como vocês estavam falando, Yin e Yang são opostos complementares. A alegria, o universo é polarizado. Você tem, não adianta, você tem alegria, você tem tristeza. Isso, os dois fazem parte da vida. Quando eu pego essa tristeza e jogo debaixo do tapete, finjo que não estou vendo, ou a raiva, jogo para lá, é aí que ela vem e explode na nossa cara em algum momento. É interessante que eu acho que embaixo do tapete tem fermento. Sim. Entendeu? Vai. Tudo que você bota embaixo do tapete, aquele trem vai fermentando e aquilo começou como um carocinho e o bagulho vai virando um calombo e quando você menos espera, você tropeça e dá de cara no chão porque aquele calombo virou um morro do cacete. É igual a massa que a gente bota para descansar. Então, você viu, você ignorou, só que você continuou jogando lá para debaixo do tapete. Aquela pessoa curada demais, simpática demais, que aí a pessoa quer sim se encaixar, quer buscar um caminho, mas muitas vezes também não sabe como buscar esse caminho e vai por essa questão aí, por essa vertente de ignorar os sentimentos, enquanto que não Exatamente. Enquanto que, do meu ponto de vista, eu acho que é muito mais acolhimento. Tá, eu tô muito puta agora, tá? Por que eu tô puta agora? Por isso. Tá, daqui a pouco vai passar. Eu vou curtir meu emputecimento. Você não precisa dormir de conchinha com ele. Você lá, criar, tipo assim, igual o monstro desse, criar o bicho lá no guarda-roupa, alimentar. Mas sentir aquilo, é necessário você sentir e você olhar. Porque senão você sente coisas que você nem sabe o que é. Você nem vai saber. Você sabe, Dai, que você me fez lembrar de uma coisa muito legal e muito bonita, inclusive. A Regina Casé, ela é sannyasi, né? Ela é, bom, pelo menos foi, né? Não sei se ainda hoje ela segue, né, o Osho, mas ela foi discípula do Osho durante algum tempo. E eu me recordo que na época a gente falou muito sobre isso no grupo que eu tinha de meditação e tal. Eu não vi isso, né? Mas isso foi trazido para dentro do grupo. Que quando ela perdeu o pai, se eu não me engano, né? Ela se pôs de luto e ela disse que ela estava de luto, que ela estava muito triste. E aí, olha isso, gente, isso é positividade tóxica, é a visão né? Falaram para ela, mas você é discípula do Osho, você é sannyasi, você medita, como você está de luto? E aí ela falou, gente, mas eu tô de luto e eu tô triste justamente porque eu sou discípula do Osho. E ele falava muito sobre isso, de acolher, né, o que você sente. Então, quando a gente fala sobre isso, você está dizendo exatamente algo nesse sentido, né, Dai? A gente negar a tristeza, por exemplo, é carregar, no caso de um luto, é carregar esse luto para o resto da vida. Para o resto da vida, Quando que ela falou, eu vou mergulhar no luto, eu vou viver o luto intensamente, porque só assim eu posso dizer tchau para ele um dia. Sim. Cara, é muito lindo isso. E a visão da positividade tóxica você medita, você tem que ficar bem. Como assim você sente? É exatamente o oposto do que aconteceu com a moça que se separou. Porque ela não medita, então ela não tem que ficar bem. Ela tem que ficar mal. Ela tinha que estar remoendo a separação até agora. Ou porque se você pensar assim, o Instagram é um negócio que você seleciona. O Instagram, a nossa vida é um filme. A gente vai lá, pega um frame daquele filme lá, um minúsculo pedaço, por mais que você ponha lá 100 pontinhos, que eu acho que é o limite do Instagram. Dá quantos? Vai te dar 6 vezes 15, aí 1h30 durante o dia. O dia tem 24 horas. Né? É impossível. E a gente é do ser humano. A gente não quer mostrar o feio. A gente não quer falar do feio. A gente, tanto que muitas pessoas estão implodindo
por causa da pandemia, porque chegou numa situação que ela teve que lidar com aquele negócio lá debaixo do tapete. Porque ela saía, trabalhava e voltava debaixo do tapete. Aí ela ficou em casa e enxergou o calombo no tapete. Até mesmo essa questão de relacionamento, vários casais se separando, porque o relacionamento não estava bom, e aí os dois em casa, sem ter as desculpas de eu estou atrasado, tenho que ir embora, nossa, já tenho uma reunião importantíssima, vou chegar muito tarde, nossa, tenho que sair muito cedo que eu tenho uma reunião lá no trabalho, né? Então, em casa, aí foi obrigada a conviver. Putz, tem que conviver com meu marido. Não, você sabe o que é mais foda? O mais foda é quem mora sozinho, teve que conviver com ele mesmo. Também. Aí a depressão. Aí as depressões e a ansiedade e tal, né? Eu atendo algumas pessoas assim de mentoria individual, e aí algumas delas falam... eu tenho que... mora sozinha e aí trabalha muito e tal. Aí uma vez eu ia atender essa pessoa e aí ela falou, saí de casa, não vou, a gente vai ter que remarcar e tal, eu não estava aguentando ficar em casa, eu tive que voltar para o trabalho. A pessoa preferiu voltar para o trabalho do que ficar sozinha em casa. E ela já tinha passado horas, trabalhava no hospital, passava horas no trabalho e tal, preferiu voltar do que ficar lá sozinha em casa, né? Se volta para fora, né? Não para dentro. Sim, exatamente. E aí é isso, né? Essa positividade tóxica, essa coisa de a pessoa foi lá e perdeu um pai, uma mãe, um parente muito próximo. Não posso ficar triste, vamos lá, porque o pessoal lá da lei da atração fala que a gente tem que estar com, né? A energia tem que ser positiva e... Não vou chorar, deixa para lá e tal, né? O que eu faço, exatamente. Alguém vai e pergunta, fulano, quer conversar? Não, tá ótimo, tá tudo bem, não sei o quê. Ela tá lá. De repente, uma conversa seria exatamente o que ela precisaria, porque aí ela ia chorar com aquela pessoa, e ela ia falar, e ela ia descarregar, e acabou. E, de repente, esse luto... o que eu sempre falo para as pessoas tomarem muito cuidado, nós nunca, jamais, em tempo algum, devemos ignorar as emoções negativas. Mas a gente não pode dar o braço para ela e convidar ela para ficar na nossa vida por 10, 15, 20 anos, que você também vê as pessoas aí de luto para o resto da vida. E vivendo esse luto, né? Então, são duas coisas. A gente tem que olhar para isso, a gente tem que ir lá e viver o luto, mas aí também não é viver o luto 20 anos depois que eu estou vivendo o luto, exatamente. Que você vê muito isso ainda também. Então, mas, na realidade, essa pessoa que está vivendo esse luto eterno, ela está jogando dentro desse luto todas as outras dores dela. Então, ela perpetua ele porque ele não termina nunca, porque a gente sempre tem uma dor nova. E ela traz para dentro encontrar outras coisas. Esse luto eu já sei lidar. Esse negócio aqui eu já sei como é que é, eu já sei como é que é o gatilho aqui desse lance aqui, eu já sei como... Então deixa, eu vou criar meu bicho de estimação aqui. Uma hora ele vai me morder? Vai, é igual cobra, uma hora ela vai te morder. Mas isso eu já sei lidar. E se eu desfazer desse e aparecer um novo, eu não sei, e eu não vou saber fazer com esse negócio aqui. Por isso que eu falei, que ela pega essas dores, outras dores, e coloca dentro desse luto. Então, ela, por exemplo, perdeu o pai, a pessoa perdeu o pai. E aí, 3 anos depois, ela ainda está de luto, mas, na verdade, ela está de luto porque ela perdeu o emprego. E aí ela tá de luto porque ela se separou. Aí ela traz para dentro do luto, porque daí na cabeça dela ela continua sofrendo só por causa da perda do pai. E as outras coisas foram consequências. Olha que louco, mas as pessoas fazem isso. E negar isso realmente é muito bizarro. Então, porque também as pessoas não sabem como dentro da espiritualidade, o que significa esse viver o luto. Você precisa trabalhar essa emoção. Nós temos ferramentas para você estar com muita raiva e dissipar essa raiva. É diferente. Ou pelo menos acolher até conseguir fazer ela desaparecer, né?
olhar para ela com outros olhos. Não é necessariamente que toda vez que eu estiver emputecida, eu vou fazer a técnica X e a raiva vai desaparecer. Às vezes não desaparece. Não, às vezes ameniza. Quando ameniza... Ok, a raiva está aí. Como que eu posso lidar com isso? Aí o resultado é completamente diferente. Exatamente, porque a inteligência emocional é você ter inteligência para lidar com as suas emoções, com as dos outros, não mudar você por causa das emoções dos outros. Então, é ter inteligência para navegar nisso daí. Nós não temos racionalidade quando você está enfurecido. Então, quando você está enfurecido... Exatamente. Quando você está enfurecido, emputecido, você vai e faz uma técnica, uma respiração. Aquilo pode não passar, aquela ira, mas ela abranda. Quando ela abranda, você começa a raciocinar, você ganha de volta a sua racionalidade. Aí você começa a raciocinar em cima daquilo. Isso é lidar com as emoções. Isso é inteligência emocional pura, né? Isso é viver inteligência emocional. Eu estava com um mentorando meu hoje, por sinal. Ai, gente, eu tô internacional, ele é da Alemanha. Muito bom. 4 horas de fuso, muito louco. Eu atendendo ele 9 horas da manhã, era 1 hora da tarde lá, mó barato. E nós falamos sobre esse lance da respiração, eu trouxe exatamente essa visão para ele. O respirar não vai necessariamente fazer a coisa desaparecer, mas te traz presença, te traz clareza. E aí, é o que eu falei, tudo se resume a questão não é sentir ou não sentir, a questão é como eu vou me relacionar com o que eu estou sentindo. Você tendo essa clareza, tendo essa presença trazida por uma técnica como a que você está falando, que é a da respiração, você passa a ter mais racionalidade sobre como lidar com aquela situação e os seus resultados, obviamente, são melhores. Lógico, porque você assume o poder de novo, né? Sim, quando você está bem aqui, eu estou super bem, acontece alguma coisa que você fica irado, você já saiu do poder. A ira tomou conta de você, você não tem poder sobre o seu pensamento, sobre as suas atitudes. Aí, quando você aplica uma respiração sequer por 5 minutos e eu continuo com raiva daquela pessoa, mas eu consigo voltar ao meu poder. Não, você só sai de fininho. Exatamente. Assumo o meu poder de volta, aí eu consigo até... Vou xingar, vou fazer alguma coisa, vou socar o travesseiro, mas aí a gente vai fazer uma coisa sem ser cego pela emoção negativa. Que a gente toma posse da nossa consciência de novo, né? Sim, é presença, tem que estar sempre presente. Exato. Então, é isso. Nossa, Essa positividade tóxica, essa coisa de... Eu faço muitos cursos, né, falando sobre dinheiro, espiritualidade. Eu sempre falo sobre a energia da alegria, do otimismo. Só que eu sempre falo isso. Não é alienado. Quando você sabe o que você está fazendo, quando você tem completa consciência e presença do que você está fazendo, de repente você tem um problema enorme aqui. E aí, o que eu digo sempre? Vai para a praia. Quando você faz isso, sabendo o porquê, tendo consciência disso, esse movimento pode resolver o seu problema aqui. Não é simplesmente ir embora para se esconder, para jogar isso para debaixo do tapete para fugir. Exatamente. Exatamente. É uma coisa, é um movimento consciente, isso muda qualquer coisa, né? Tem um lance que eu acho que é legal a gente colocar aqui também, já que a gente está falando sobre tudo isso, sai um pouquinho, né, da visão da positividade tóxica e entra na positividade boa. É a gente ter o entendimento de que inúmeras vezes, eu não vou dizer todas, mas na minha visão é todas, inúmeras vezes, não, que pode ter gente que não concorda e tá tudo bem, né? Sozinho a gente não consegue. É muito importante a gente ter, muitas vezes, alguém que pega a gente pela mão e fala assim, filhote, bota o pezinho aqui agora que vai ser melhor para você, né?
Por isso que eu brinco, não tenha uma mentora ou um mentor que não tem mentores. Não faça terapia com quem não faz terapia, né? Porque ninguém, eu vejo dessa forma, ninguém consegue sozinho. Ninguém É vai. verdade, é muito mais difícil. Para É você muito. entender, eu preciso, esse primeiro momento, você vai tentar sozinho, porque é do ser humano, ele teimoso, ele tentar fazer sozinho. Mas pensa sempre no seguinte, se você está montando, se você está no olho do furacão, eu gosto sempre de usar essa analogia com as minhas clientes, seu olho está cheio de areia, gata. Não tem como você ver nada. É impossível você ver alguma coisa, porque você está ali tentando fechar o olho, tentando limpar o olho, tentando sair do furacão. Tentando respirar. Tentando respirar e a areia entra tudo no teu nariz. Pensa, se tem uma pessoa do lado de fora, pode ser a questão mais simples. O ser humano como é que é a palavra lá que a menina usava? Egóico. Egóico. Ele vai tentar assim, bater no peito, porra, eu faço tudo sozinho. Mas, na realidade, a gente não é nada. Até para nascer, a gente depende de alguém. Depende de no mínimo 2 pessoas para fazer, uma para carregar. Então, é muito ilusório. Exatamente. Vale lembrar que esse egóico, eu gosto de falar sobre ego, mas eu gosto de lembrar que quando nós falamos do egóico, quando nós citamos o ego dentro de uma conversa como essa, nós estamos falando do ego búdico, não é o ego freudiano. Porque senão vem os haters falando assim, ego não tem nada a ver com isso, porque tem ego, superego e id. Galera da psicologia, eu sei disso. Valeu. Não é o ego freudiano, a gente está falando do ego búdico. Exatamente. Exatamente. E aí você tenta voltando aqui, a tempestade, você tá lá com Marta do Revolto dentro de você. E você não consegue sair. Às vezes porque já aconteceu comigo, certamente já deve ter acontecido com vocês, uma pergunta que você faz para uma cliente sua, eu majoritariamente atendo mulheres, você faz para ela, aí ela fala assim, mano... Puta que pariu, nunca tinha pensado nisso. Mas ela faz assim, ó, sabe quando você dá aquela escorregada na cadeira assim, que ela tipo... Parece que a alma voltou pro corpo, assim. Exatamente. Mas é uma pergunta que você fala, também só da opinião da Karima, de não confie em mentores que não têm mentores, que sabem tudo. E também, por outro lado, não fique garrado usando como muleta. A gente costuma brincar, porque eu sou ariana, falando assim, não use, por exemplo, o seu signo como muleta, não use o seu mentor como muleta, não use nada como muleta. Nada, Mercúrio retrógrado. É culpa do Mercúrio retrógrado. Você não sabe falar, você não sabe se comunicar, nunca soube. Mas agora é culpa do Mercúrio. É culpa do Mercúrio. É, Mercúrio, filha da puta. Para! Passa amanhã, né? Vamos assumir o BO. Assume teu BO aí. Assume as merdas que tu faz. Porque é assim mesmo, né? E é isso. É bem isso. E esse outro assunto da mulher que me indignou porque a outra se separou, o que me deixa chateada é colocar as pessoas nas caixinhas, né? A sociedade quer que você se comporte de uma maneira que é prevista, por isso que eu perguntei aonde, que manual, que eu não recebi esse memorando. É previsto no artigo... Os advogados, eu aprendi isso quando eu trabalhei em RH. Qual que é a base legal disso? Não tem base legal. Gostei. Qual que é a base legal? Pois é. Aonde que está escrito? Deus, que nem eu costumo brincar. Se Deus, que é Deus, nos deu livre-arbítrio, e se, segundo ele, houver a salvação individual, mano, é individual. Ele já falou, cada um no seu quadrado. Cuida do teu. Exatamente. Exatamente. Aí a pessoa escolheu, a partir de agora eu vou encarar as coisas de uma outra maneira. Não vou ficar reboendo, não vou querer me vingar, morder a cabeça do coleguinha, arquitetar o plano de vingança aqui. Não vou fazer isso. E ela é escorpião, a famosa que se separou. Ela é de signo de escorpião. Podia, né? Podia arquitetar um plano maquiavélico para se vingar do cara. Escolho diferente, não pode. Isso é tóxico, isso é errado. O manual do escorpião que você tem que ir lá
enforcar. Tá na cartilha do escorpião. A filha do escorpião. Que bosta, meu. É isso, assim, que meu lado ariano, eu vou botar a culpa no meu lado ariano. Porque as pessoas têm esse comportamento esperado comigo. Porque eu sou assim, primeira coisa que falar, mas você é ariana, né? Não, gente, eu sou assim, eu falo com a mão, eu falo alto, falo palavrão. E é porque, voltando um pouquinho aqui a algumas casas, quem entende de perfil comportamental sabe disso. Quem entende de autossabotagem sabe disso. Especialmente de perfil comportamental, nós temos características que são exclusivas da gestão de um pouquinho de cada um lá do nosso perfil. Tem um que predomina? Tem, mas porque nós temos todos os 4, assim como na análise corporal também tem os 4 caracteres. Nós não vamos entrar nisso agora, mas é daquela pessoa. Fora isso, tem volta lá no sistema de crenças que a gente foi criado. Porque, de repente... Nós temos nuances, né? Por mais que a gente seja categorizado, até dentro de uma análise de perfil comportamental, que eu acho o máximo, né? Eu adoro fazer também, mas nós temos as nuances. Então, assim, você é o perfil X, é o dominante, e o secundário é o Y, então você tem que ser assim, assim, assim. E não é necessariamente assim, você tem diretrizes de comportamento, mas que são regidas exatamente isso que você falou. São regidas pelas nossas nuances, que são todo o conjunto, aquele balaio de crenças que a gente tem, tanto as possibilitadoras quanto as limitantes, né? É um baita de uma ferramenta de autoconhecimento, para você entender como você age. Porque muitas vezes, a gente age só no agindo. É repetitivo, mas é só agindo. Você não sabe por que você tem aquele comportamento diante daquela situação. Pode ser um sabotador que está ali. Pode ser um pouco do seu perfil comportamental que fica cutucando o seu sabotador, que cutuca o seu lado do perfil comportamental para ter uma determinada postura diante de uma situação. Pode. Quando você passa a entender isso e começa a dominar a sua fera, ela passa a ser tua amiga, aí que chega naquele momento que você baixa o tom, você dá aquela respirada. Não, mas como assim? Você não pode fazer assim, não está no seu manual. Não está na cartilha, né? Tá na cartilha. Eu tenho preguiça disso. A pessoa ficar querendo impor como o outro deve se comportar. Uma vez, uma pessoa que participou de um curso meu, ela estava desempregada, e aí, dentro do curso, eu estava falando muito sobre essa coisa do comportamento, da energia dela e tal, e aí ela falou assim para mim, a minha mãe está reclamando comigo porque eu não estou preocupada. A mãe e algumas outras pessoas da família estavam reclamando com ela porque ela não estava verbalizando a preocupação dela, se lamentando o dia inteiro, falando mal do governo ou do patrão que demitiu, ou isso ou aquilo, porque ela não estava na vitimização o dia inteiro. Estava todo mundo falando assim, não, então você não está querendo arranjar emprego, não. Você não está querendo arranjar emprego. Então, ela não está nem procurando para ver, vai que acha um emprego. Pois tá certo, né? Essa coisa você precisa se comportar dessa maneira, desesperada, louca, na vítima, na reclamação o tempo todo. Aí sim eu confio que você está preocupada, querendo resolver o seu problema. Se você tentar uma outra abordagem para resolver o problema que seja totalmente fora do convencional, a sociedade te recrimina. Sim. E é isso, né? Na verdade, é assim, o que acontece? Quando você tem esse tipo de comportamento, a pessoa que está julgando, ela só está medindo a julgada com a própria régua. Com a própria régua. Ela vive daquele jeito, ela vive a partir dessa cartilha, que a gente não sabe quem tem, né? Quem tiver, por favor, manda um PDF para a gente poder ver, né? Ter uma noção, assim, do que é realmente. Eu desconheço essa porra dessa cartilha. Eu também. Casados... Estou tentando até hoje.
Casados, mandem aqui para mim, que eu não sou casada, não sei, né? Manual de comportamento. Mães também, né? Mandem o manual de comportamento, como tem que ser, como não tem que ser. Porque manda lá o PDF para a gente, por favor, porque não tem isso, mas a gente vive dentro dessa caixinha. O ser humano se restringe tanto, ele se reduz tanto, até caber numa caixinha de fósforo. E o grande barato da gente conseguir trabalhar a nossa positividade sem ser tóxica, de uma forma gostosa e etc., é abrir essa caixinha e descobrir o universo que está em volta da gente. Exatamente, arrebentar essa merda dessa caixa. Né? Rasgar isso aí. Eu acho, meninas, que foi muito produtivo o nosso papo de hoje. A gente poderia ficar aqui horas e horas e horas. Já passamos do tempo marcado, né? Vamos fazer o merchan agora. Se você que está ouvindo a gente tiver uma sugestão de tema, pode mandar lá no nosso e-mail, namastretanews@gmail.com. Tem os nossos arrobas aqui. Vai, Karima, fala o seu. @Karima é com K e é M, porque no final eu sou má. É Karima. _Accurso. ACCURSO. Bora lá. Vai, Marcela, fala o seu aí também para os haters ir lá também cutucar o seu perfil falando da positividade tóxica. Para de chamar os haters, amiga. Deixa eles lá. Não, deixa vir só namastreters. O meu é @abundantemente. Super fácil. @abundantemente. E o meu é Daiane.duarte. Tá lá também. Nós criamos uma página exclusiva para vocês expressarem tudo que vocês quiserem falar, sugestões de tema. Inclusive, nós vamos colocar já lá no @namastretanews tudo que passou por aqui, um pouquinho do que nós falamos aqui para você acompanhar lá. Tá bom? Por hoje ficamos por aqui. Querem fazer alguma consideração final, meninas? Só dizer que esse momento foi delicioso e que eu não vejo a hora da gente repetir. Bom demais estar com vocês. Muito divertido, muito divertido. E a única coisa que a nossa mensagem, eu acho que é essa, né? Olhe para todas as suas emoções, não esconda nenhuma delas, mas trabalhe elas. Também não dê o braço para ela e carregue ad eterno. E é isso. E você vale a pena, sim, você trabalhar isso para não ficar remoendo isso a vida toda. Isso é você ser inteligente emocionalmente, não é você ser tóxico, né, com a sua positividade, é ser inteligente. Exatamente. Eu adorei. Um beijo enorme. Até semana que vem. Até semana que vem, na nossa próxima Namastreta. Beijo para quem está escutando a gente.